Carretinha já tá pronta aqui. A Ravena aqui muito preocupada se alguém vai deixar ela sozinha aqui. Oi. Olá. Deixa eu dar uma segurada aqui. Saindo triste porque eu vou sozinho. Que é? Indo triste porque eu vou sozinho. Eu também. Aproveitar que tá a chuvinha bem fraquinha. Tá a chuvinha bem fraquinha. E vamos dar essa chuvinha bem fraquinha. Dá uma garoazinha fria. Você não vai pedalar, é bom. Então vamos lá. Tchau, querido. Olha o Zé Vampirinho aí. Tchau, querido. Tchau, querida. Tchau, mamãe. Vai com Deus. Se cuida, tá? Você também. Mostra o Zé Vampirinho. É um visitante aqui. Mais tarde é dar raçãozinha pra ele. Lavou e prenda ali pra mão. Tchau, querido. Bom dia! Seja bem-vindo à 22ª cicloperegrinação. O tempo está garoando, já peguei 2 chuvas, já sequei 2 vezes e meia, ainda estou meio úmido. Estamos saindo de João Pessoa, indo para Pedras de Fogo. Serão 60 quilômetros hoje. Espero que as pernas aguentem. Vamos devagarzinho. Para pedalar o tempo está ótimo, né? Bem fresquinho, bem frio. Chuvinha, uma chuvinha amena, uma garoazinha gostosa. Vamos que vamos, sozinho. Cíntia não pôde vir comigo, infelizmente. Isso é uma perda grande para a peregrinação, porque a percepção dela é mais ampla que a minha. Mas vamos lá. Vamos pedalar. Aqui é a ponte sobre o rio Mumbaba. Vamos ter que guardar o celular, tá? Vamos olhar. Estava aqui empurrando a bicicleta, ladeira acima, óbvio, não podia ser ladeira abaixo. E na terceira faixa, guardar o celular. Continua adorável, uma garoinha de vez em quando. Saímos da BR-101 na PE-032
indo para Pedras de Fogo. O problema é que eu não encontrei onde almoçar, né? Tô com uma fome danada. Mas vamos lá. A estrada é linda. Não tem acostamento, mas tem pouco trânsito, então compensa. Uma bela pedalada. Realmente eu estava fora de forma, cansei, viu? Deu para cansar. Depois de muito pedal, muitos quilômetros, quando já estava a 8 quilômetros de Pedras de Fogo, Alexandre Arrudas foi me resgatar, foi de carro me resgatar. Me deu carona nesses últimos 8 quilômetros e me recebeu muito bem na casa dele. E tivemos uma excelente conversa. Nessa minha peregrinação ao Santuário de São Severino dos Ramos, lá no município de Paudalho, eu passei por Pedras de Fogo, onde fui acolhido pelo psicólogo Alexandre Arruda e sua esposa Netânia, muito bem acolhido, por sinal. E nós estávamos conversando sobre o sentido, né? Essa questão o que dá sentido. E ele estava falando sobre o psicólogo Viktor Frankl, um judeu russo. Explica para nós o que ele falou sobre essa questão do sentido da vida, Alexandre. Primeiramente, eu estou muito grato pela oportunidade de conhecer Cláudio. Nós já vimos nos falando através da rede social, através do WhatsApp. Eu fiquei muito fascinado, né? Me identifiquei muito com o projeto dele, das cicloperegrinações, do trabalho que ele realiza, as viagens, com um sentido, né? com um objetivo, né? de conhecer as comunidades, de manter as interações sociais com as pessoas daquela comunidade e antes mesmo de chegar ao destino a viagem, o mais importante é o trajeto, né? O mais importante de uma viagem não é o destino em si, né? É o caminho. Mas é o caminho, né? E você tem feito isso com muita maestria, né? E sentimos falta, né, da companheira, né, da Cíntia, né, que por uma causa maior não pôde estar aqui presente, mas as portas estão abertas para em outra ocasião, em outro momento, se Deus assim permitir, recebê-la, né, aqui em casa e quem sabe fazer uma viagem a 3, né, me preparar para também seguir, né, seguir vocês também, né, nessa viagem. Falei para ele que eu fiquei assim... A Netânia está indo para a academia, vamos ver se... E fortalecer os músculos para também, né? Ela também vai. Então vai ser uma ciclo-peregrinação casal, né? A 4. Casal, né? Então, assim, eu fiquei muito assim, empolgado, né? Eu também que me identifico também, né? Com o pedal, né? Com as cicloviagens também, eu gosto bastante. Encontrei também sentido também no pedal, entendo que a vida... É como andar de bicicleta, né? A gente tem que estar sempre mantendo o equilíbrio, né? A vida é assim, a gente tem que manter o equilíbrio. A questão da vida, o sentido da vida não é ser equilibrado, não é? É manter o equilíbrio, né? É ser realmente um equilibrista, né? Diante das adversidades da vida. E a gente conversando hoje aqui, após a sua chegada, na sua instalação aqui na minha casa, a gente começou a conversar, né? Um pouco, e até que nós chegamos sobre a questão do sentido, né? O sentido, né? Hoje se fala muito a questão, qual o sentido disso, o sentido daquilo, né?
E você me perguntando sobre a questão da minha linha, da minha abordagem dentro da psicologia, eu falei que eu sou um psicólogo mais de uma linha mais humanista e que sigo a logoterapia, que é uma teoria, uma abordagem que foi desenvolvida por Viktor Frankl, né? Na sua base filosófica sobre a busca do sentido. E o interessante é que Viktor Frankl, que ele era um psiquiatra, ele testou, né, a sua teoria antes de ir para o campo de concentração. Ele já tinha feito um esboço, já tinha esboçado mais ou menos a sua teoria, e quando ele foi para os campos de concentração, ali de fato ele sentiu ali na pele a importância. Ele era um judeu, né? Um judeu, né? Ele foi para o campo de concentração. Exatamente, como né? prisioneiro. Né? Como prisioneiro, né? E ali ele viu realmente a vida por um fio, perdeu seus pais, perdeu a sua esposa, perdeu irmãos, e ele foi para Auschwitz, que era uma das mais cruéis, né? Mais violenta, né? E ali ele sobreviveu, e ali ele entendeu que a razão de tudo aquilo ali, ter ele mantido realmente vivo, Deixa eu ver o livro. foi justamente você ter um foco, você ter um sentido, né, na vida. E aí é a partir daí que a logoterapia ela se baseia, né, a questão do sentido, né, do sentido da vida. E hoje esse livro que foi escrito por ele, baseado na sua própria experiência de vida, é o livro Em Busca, né, de Sentido, né? Fica aí até como uma dica, né, de leitura, né? Você lê um pouco para você não só entender a teoria da logoterapia, mas você também se ver, se ler para se entender também, não só a questão da abordagem, mas você lê no sentido de você refletir a respeito da busca pelo sentido. E há uma frase aqui dele, que foi tirada aqui do livro, que diz assim: nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras. Primeiro, fazendo alguma coisa, experimentando um valor, ou amor e sofrimento, né? Então essa é uma das máximas da logoterapia desenvolvida por Viktor Frankl. E conversando com o Cláudio, nós estávamos falando sobre isso, né? A questão das suas cicloperegrinações, né? Como sendo uma forma, como uma busca, né, de um sentido, de uma realização, de se autorrealizar. Você se realiza naquilo que faz, não é viajar só por viajar, não é pedalar só por pedalar, mas agregado a essa atividade que você desenvolve, tem muitos valores, né, que estão ali intrínsecos, né, que estão ali agregados, né, a esse ato da questão do pedal, né? E quando não se tem o sentido pela vida, né? Quando não se tem um sentido daquilo que se faz, o sentido é o oxigênio, o sentido é a alma da coisa, né? Daí que o oposto do sentido chama-se o vazio existencial. E o vazio existencial hoje em dia tem sido assim uma marca muito prevalecente hoje na sociedade, né? A depressão, as doenças psicossomáticas é uma prova que evidencia realmente, né, o vazio existencial que o ser humano, né, tem sido acometido, né? Então isso a ausência de sentido vai gerar o vazio, né, existencial, né? E a gente tem que realmente se descobrir, fazer essa autoanálise para que a gente possa realmente tornar a vida mais colorida, mais palatável, né? A partir do momento em que a gente busca um sentido de viver. Então, a vida tem um sentido. E se você não tem um sentido, se você não acha um sentido para a sua vida, quem sabe você pode começar se empenhando em buscar o sentido. Então, a busca pelo sentido em si já torna a tua vida um sentido. Então, você olha para dentro de si e se pergunta, e responde: eu não sei qual é o sentido da minha vida. O sentido pode ser um hobby, uma coisa isso, assim? Um hobby, não é? Um esporte, um trabalho de caridade que você faz. Mas se você acha que você não tem o sentido, então empenhe-se em buscar
Pense e buscar esse sentido, e descobrir esse sentido, né? A gente fez um encontro ontem lá na igreja e a pessoa perguntou a questão de ajudar as pessoas e ficou a questão que a gente não pode ajudar todo mundo. E eu fiquei pensando que na realidade a gente pode, participando de, por exemplo, de um grupo que dá sopa ao pessoal em situação de rua. A gente não pode ajudar individualmente, mas se a gente participa de um grupo, isso pode dar sentido. Isso. A gente pode... Eu acredito que a gente ser uma gota no oceano, né? Uhum. Né? Se a gente não contém toda a água do oceano, mas a gente pode ser uma gota, né, nesse oceano. E o oceano é composto por não é várias, né? Várias gotas. Né? Então a gente pode fazer aquele trabalho de formiguinha, né? É. Eu acho que o mínimo que a gente faz torna-se muito na medida em que cada um procura dar a sua contribuição, né? Nietzsche dizia que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como, né?